Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje sou eu aqui, Lucas e Davi, com um comparativo que dessa vez muita gente pediu, inclusive muita gente na internet quer ver. E que nós estávamos ansiosos para fazer também, porque afinal de contas são os dois esportivos de entrada do mercado brasileiro atualmente. Exato, a gente está falando aqui de Volkswagen Polo GTS contra Fiat Pulse Abarth. Então, bom, se essa é a opção que a gente tem no mercado, bora colocar os dois frente a frente para falar qual que é o melhor. Bora! E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E aí você vai nos perguntar, poxa, são carros esportivos, a gente tem que avaliar com critérios baseados em esportividade. Mas não, a ideia é a gente usar os mesmos critérios que a gente usa nas nossas outras avaliações, que estão aqui do lado da tela. Sim. Exatamente porque esses carros não são apenas esportivos, né? Eles são carros usáveis no dia a dia. Exatamente, cada um à sua maneira é bastante versátil, eu diria até. E a gente sabe, a pessoa pode comprar para usar no track day, modificar, mas são carros de dia a dia, cidade, estrada. Então por isso a gente vai seguir os nossos critérios tradicionais, só que com um filtrozinho esportivo. Acho que é bem a toada desses dois carros, né? É o tradicional com filtrozinho esportivo. Exatamente. Então a nossa avaliação vai ser isso também. Exato. Então, bom, antes da gente começar a falar aqui de consumo de combustível e dar a nossa voltinha aqui com o carro, bora fazer uma leve introdução para contar um pouquinho sobre a história desses dois carinhas aqui. Vamos lá. E olha, falar que Pulse e Polo são concorrentes diretos é uma grande insanidade. Afinal de contas, aqui a gente está falando de um SUV compacto e aqui de um hatch compacto. Mas isso é mais um sintoma dessa falta de opção que a gente tem entre os esportivos atualmente. E essa diferença fica muito clara, seja pela altura da suspensão, o Pulse é bem mais alto, mesmo o Polo já sendo um carro alto, mas principalmente pela altura da carroceria. Repara, a frente do Pulse bate aqui em mim, enquanto a do Polo bate aqui. É realmente uma diferença muito grande. Mas a receita que a Volkswagen e a Fiat utilizaram para chegar nas versões esportivas aqui desses dois carros não é tão diferente assim. Basicamente o que eles fizeram foram pegar as versões topo de linha dos dois, seja a versão Highline aqui do Polo ou a versão Impetus ali do Pulse, e fazer vários ajustes aqui, colocando mais equipamentos de comodidade, de segurança, colocando também alguns acertos dinâmicos ali de suspensão, direção, mas principalmente colocando motores muito maiores e muito mais potentes do que suas versões de entrada. Então aqui no Pulse Abarth a gente está falando do motor 1.3 270, turbo 270 de 185 cavalos e 27,5 kgfm de torque. Um motor realmente respeitável, que é usado em carros muito maiores dentro da linha da Stellantis do que o Pulse, né? Ou seja, é um motor que a gente vê em Toro, em Commander, Compass e vários outros carros desse tipo. E aqui no Polo, o que a gente tem é um motor 1.4 TSI, atualmente chamado de 250 TSI. Um motor 1.4 de 150 cavalos, 25,5 kgfm de torque e que, assim como no Pulse, também é usado em outros carros muito maiores, como por exemplo o Taos, Tiguan e também o T-Cross. E bom, a diferença mecânica aqui dos dois vai muito além do motor. Como eu comentei com vocês, tiveram diversos ajustes aqui de suspensão, de direção, de câmbio. E falando em câmbio, inclusive, o câmbio de 6 marchas de origem Aisin é exatamente o mesmo aqui nesses dois carros. Só que é claro, cada uma das montadoras deu a sua própria pitadinha aqui dentro dele, colocando ajustes bem diferentes. E inclusive outra tecnologia que faz muita diferença no dia a dia é que o Polo tem Start-Stop. E falando disso, bora puxar aqui fazendo o nosso já tradicional teste de consumo, começando pela cidade e depois indo para a estrada. Vamos começar então o nosso teste de consumo na cidade. Eu estou de Polo, o Lucas está de Abarth, né Lucas? Pulse Abarth? Exatamente. Então a ideia é que a gente fazer um teste bem realista mesmo, nada de ar-condicionado, nada de acelerar e tudo mais. A gente vai pegar um pouquinho de rua de barra, um pouco de avenida, um pouco até ali quase de uma via expressa, mas a ideia é a gente pegar uma média aqui bem realista. E um ponto que é importante dizer, eu estou no modo aqui normal de câmbio. Aqui a gente basicamente tem a opção ou do normal ou do Poison. Então eu vou colocar aqui no modo normal. Seria o uso aqui do dia a dia, né? Sim, exatamente. E aqui também eu só estou com o pezinho na direção que eu gosto e o Sound Actor. O resto, normal. Boa. Então bora lá, zerar o consumo. Deixa eu zerar aqui. Zerado. Então bora. Vou na frente? Pode ir, pode ir. Então bora.
Recentemente, em um vídeo aqui do canal, uma pessoa falou que o Pulse é um largo de salto. E olha, para falar a verdade, essa definição não está tão longe da realidade. Afinal de contas, de fato, o Pulse ele compartilha várias coisas ali com o Largo. Mas a gente não está falando da mesma plataforma. Aqui a gente tem uma evolução da plataforma que é utilizada no Largo e no Cronos, feito para ser mais segura, um pouquinho maior, um pouquinho mais alta e também um pouco mais moderna. E o que a gente tem aqui hoje é a 6ª geração do Polo, que foi lançada em 2017, na Alemanha e também no Brasil. O carro chegou um mês depois aqui no Brasil em relação à Alemanha. Então é um carro aí com seus 7 anos, agora em 2024, mas ainda com um projeto bem atualizado. E além da versão Abarth, o Pulse também tem algumas versões convencionais, equipadas ali com motor 1.3 aspirado e também com motor 1.0 turbo. Esse aqui é bem mais potente ali do que as outras versões. Mas ainda assim, muita coisa dele é parecida. E claro que as outras versões não esportivas do Polo seguem à venda. Agora com motor 1.0 aspirado, nas versões de entrada ali, né, bem para o público mais corporativo. O 200 TSI deu lugar ao 170 TSI e o GTS também chegou um pouquinho depois do facelift do resto da linha, né? E para fazer essa versão Abarth aqui do Pulse, a Fiat, é claro, fez diversas mexidas mecânicas com suspensão, direção, novo motor e tudo mais. Mas aqui por dentro o que a gente vê são várias coisas parecidas com o Fastback. Então, por exemplo, a gente tem um console central um pouco mais alto, a gente tem os para-choques dianteiros do Fastback, as molduras de caixa de roda do Fastback e vários outros pequenos detalhes aqui que remetem ao seu irmão ali um pouquinho mais premium, digamos assim. Mas a impressão toda que a gente tem aqui por dentro é bem legal. E olha que a gente está falando da versão 2023. A 2024, além de tudo que esse carro tem aqui, ainda tem um acabamento de tecido ali no painel, parecido com o que a gente tem ali no Polo, que fica muito, mas muito bacana. E falando de diferenciação, aqui nós temos, em relação ao Highline, que é o carro imediatamente anterior na linha Polo, nós temos bancos que são exclusivos dessa versão. São realmente bancos bem generosos, daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais a fundo. Nós temos o seletor exclusivo, né, de modos de direção, então aqui você consegue configurar questões relacionadas à direção, acelerador, ao ruído, né, o Sound Actor aqui, que também é uma exclusividade dessa versão, né? O Sound Actor é um sistema que amplifica o ruído do motor aqui dentro da cabine e daqui a pouquinho também a gente mostra na prática a diferença que ele traz aqui para essa versão esportiva do Polo. Chegamos ao fim aqui da nossa volta na cidade. Exato. E olha, o consumo foi bem na linha do que eu esperava, considerando aqui que a gente pegou um pedaço de trânsito de bairro, um pouquinho de avenida, mas também com bastante sinal. Sim, sim. Trânsito de sábado de manhã aqui em São Paulo, que não é fácil, né? Exatamente. A gente veio, não passamos de 50, que é o limite de velocidade, bem tranquilinho. Acho que foi um cenário bem realista mesmo. E quanto você conseguiu ir? Aqui deu 9,1 km por litro, lembrando, sempre perguntam várias vezes no vídeo, com álcool. E aqui no Pulse, 7,8 km por litro, também com álcool. Números, inclusive, que seguem ali uma proporção parecida com a do Inmetro, né? Exatamente. No Inmetro, números oficiais, lembrando, 8,1 no Polo e 7,1 no Pulse. Considerando que o número do Inmetro é um pouquinho pessimista, bem real. Bem real. E olha, eu acho que no final das contas esse resultado não surpreende ninguém, né? Até se você olhar a ficha técnica do carro, os equipamentos que ele tem e tudo mais, faz sentido. O Pulse é um carro mais pesado, mais alto, com pneu mais largo e que não tem start-stop. Então, não tem milagre, né? Não tem milagre, ainda bota uma pimentinha aí, que é o conversor mais aberto aqui, que daqui a pouquinho a gente vai falar disso, e também um acelerador mais nervosinho aqui, que daqui a pouquinho também vamos falar sobre. Boa. Então, já que agora vocês já sabem do consumo da cidade, bora pegar um trechinho aqui de Marginal Tietê, um pouquinho de estrada, provavelmente a gente vai pegar trânsito, hein? Provavelmente vamos pegar trânsito. Mas eu acho que vai dar uma noção boa aqui de como que é em situações que o carro roda um pouquinho mais livre, digamos assim. Boa, bora lá então? Bora. Fechou. Vamos para a estrada agora, só que agora dessa vez, ar ligado. Por favor. Tá bom então? Vamos zerar? Bora, eu vou zerar pela central multimídia aqui dessa vez. Eu vou zerar direto pelo painel mesmo. Zerado. Bora. Já vou ligar o ar aqui então. E puxa a frente. Manda bala. Bora.
Olha, não que o Polo não seja um carro bom na cidade, mas definitivamente seu habitat natural é estrada. E que por serem carros esportivos, potentes, mas ao mesmo tempo que têm suspensões e todo um ajuste mecânico muito bom para o dia a dia, fazem com que eles sejam possivelmente as duas melhores opções entre os carros compactos para quem gosta de pegar a estrada. A ergonomia é muito boa, o isolamento é todo muito bom. E se na cidade a pressão dos pneus mais alta, né, e esse perfil mais baixo podem incomodar em pisos bem degradados, na estrada realmente ela paga os dividendos, porque é um carro com uma direção muito rápida, afinal de contas o ângulo de deriva é menor, muito precisa e realmente um carro para você ficar longas e longas horas dirigindo. Eu digo isso por experiência com outros Polos que eu também já tive. Não falta potência, de forma alguma, suspensão muito confortável, isolamento acústico é bem bacana. E para aquelas pessoas que têm um pouco de dúvida sobre o escapamento aqui do Abarth, tem medo que ele seja um pouco barulhento demais na estrada, pode ficar tranquilo. Que aqui, por mais que a gente tenha sim um escapamento esportivo que é bem mais alto do que a maioria dos outros carros, na estrada você praticamente não percebe nada. E acho que aqui fica até um ponto que é interessante. A sigla GTS é de Gran Turismo Sport. E o que é um carro GT, né, historicamente falando, um Grand Tourer? É um carro para viagens longas, é um carro que tem um bom desempenho, é um carro que é confortável, sem necessariamente ser aquele esportivo faca nos dentes. E eu acho que é bem isso que a gente vê aqui no Polo GTS. E uma das coisas que ajuda bastante essa boa sensação de pegar a estrada aqui com o Abarth é a sua relação de câmbio. Aqui a gente está falando de um câmbio automático de 6 marchas e que fica em rotações bem baixas ali na estrada. A cerca de 100 km por hora ele fica por volta ali dos 2.000 RPM e aos 120 ele fica ali por volta dos 2.400. Ou seja, já está numa faixa aí onde ele tem bastante torque, seja nas duas rotações, mas ao mesmo tempo sem ter aquela sensação de motor esganado, sabe? Que parece que você precisaria de uma marcha a mais. Então você anda com giro reduzido, você anda economizando combustível e com aquela agradável sensação de carro que tem uma sobra de potência, mesmo em giros baixos e mesmo pisando pouco. A 120 km por hora, por exemplo, esse carro dá aproximadamente 2.200 giros por minuto. 2.240 calculado para ser exato. Aqui agora que eu estou a 90, 1.500 aproximadamente. Se na cidade ele agrada, na estrada com esse motor parrudo, em qualquer giro, esse câmbio de sexta marcha longa e essa pegada, né, bem robusta, é um carro que agrada muito. Chegamos ao fim aqui da nossa volta na estrada. Sim. E com um consumo de 12,4 km por litro aqui no Pulse. E aqui no Polo 12,6. Caramba! Mas eu não fico surpreso, porque lembra quando a gente avaliou o Virtus Highline? É verdade. Era esse mesmo modelo de pneu, um pouquinho mais alto, numa roda um pouquinho menor, e a gente tinha notado como ele não rola tanto em estrada. Também em cidade, mas em estrada você nota mais. É interessante, né? Porque a gente vê que o Pulse é um carro mais alto, de suspensão, mais alto de frente, aerodinâmica um pouquinho pior, é um carro de campo mais curto, né? Então acaba que isso iguala, né? E eu acho que no final das contas vale dar um empate aqui, né? Um ponto para cada um. Concordo. E essa diferença fica total aqui na margem de erro. Mas, até retomando um ponto que a gente tinha falado, como esses carros são bons de pegar a estrada, né? Muito bons. E olha que foi um trechinho curto aqui agora. Mas, nossa, eu continuava até, sei lá, até Mato Grosso eu continuava para fazer esse vídeo. Muito facilmente, muito tranquilamente. Exato. Bom, mas agora que a gente já viu o consumo dos dois aqui na estrada, bora falar aí um pouquinho mais sobre como que é realmente o uso do carro no dia a dia, né? Como que é a sensação ali, os equipamentos, o interior e tudo mais. Que aí eu acho que por mais que o Polo esteja com uma vantagem aqui, o Pulse talvez consiga alcançar. Vamos ver. Bora lá. Se você quer um esportivo na Fiat com mais espaço, ou talvez na Volkswagen com mais espaço, você pode ir com o Fastback Abarth ou um Virtus Exclusive, que tem receitas bastante parecidas. Mas, nestes dois aqui, temos porta-malas bastante corretos para os carros que eles são. Então, começando aqui pelo Polo, a gente está falando de um porta-malas de 300 litros de capacidade, ou no padrão VDA,
ou 365 litros no padrão líquido. O revestimento aqui do batente é em plástico, tudo internamente em feltro, com pequenos ganchos de plástico no topo para sacolas leves. A gente tem a parte central aqui revestida, mas apenas ela. Aqui no Pulse, a gente tem uma volumetria muito parecida, são 307 litros no padrão VDA ou 370 no padrão líquido, que é o que a Fiat usualmente divulga. Só que a gente tem uma diferença de formato. Enquanto no Polo o porta-malas é mais comprido e mais raso, aqui é um porta-malas mais profundo e mais curto. Ainda com batente de plástico e feltro, mas além do gancho de plástico para sacolas, a gente tem dois de metal ali na parte de baixo e também o revestimento totalmente em plástico aqui na tampa traseira. Com estes pontos e um pequeno agravante que é o acionamento da tampa, lembrando, no Polo você ainda precisa recorrer à chave ou à central multimídia, o ponto aqui vai ficar para o Pulse. Os dois são parecidos de volume, os dois têm algumas diferenças de formato, mas essa possibilidade de abrir direto pela chave presencial aqui vai desempatar esse jogo a favor do Fiat. E quando o assunto é segurança, a gente tem dois carros que são muito parecidos em vários aspectos. Começando pelo Polo, são 4 airbags, controle de tração, de estabilidade, muito do que a lei obviamente já obriga, e o Polo vai pouco além. Então a gente tem discos nas 4 rodas, a gente tem o sistema DLA nos faróis, que é um sofisticado sistema de farol alto, e uma boa avaliação do Lightning Cap nos testes de impacto, que considerou que o carro ainda oferece uma proteção muito boa para os ocupantes e também uma estrutura ainda muito rígida, muito sólida. Mas ele foi penalizado por não oferecer AEB e ACC, que já existem em Virtus e Nivus. No Pulse, a história é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem um carro que tem discos na dianteira, discos maiores do que no Polo, mas lá na traseira a gente tem apenas tambores. Também considerando os testes do Lightning Cap, a entidade considerou que ele é um carro seguro, sim, protege bem os ocupantes, mas recebeu 2 estrelas apenas nos testes, enquanto o Polo recebeu 3. Aqui o Pulse oferece o AEB, ou seja, o detector de frenagem de emergência com atuação no freio, o assistente de permanência em faixa, então ele detecta se você está fugindo da faixa e centraliza o carro, e a gente tem o comutador de farol alto, que é um sistema de farol alto mais simples do que a gente encontra aqui nesse DLA do Polo. No final das contas, considerando que a Volkswagen já oferece na MQB-A0 e considerando que o Pulse Abarth não oferece nada a mais em relação ao Pulse Impetus com motor T200, aqui a gente vai ter um empate, mas com um puxão de orelha para as duas marcas, porque nesse sentido a gente tem 2 carros que sim, são seguros, mas que são menos seguros do que as marcas poderiam oferecer. No porta-malas vocês viram que o Pulse tem uma pequena vantagem, mas aqui dentro, bom, vamos ver se isso se repete. O Polo tem um acabamento bem simples aqui atrás, né, uma porta 100% em plástico, mas ele tem bancos excelentes e bem quase com um desenho de concha, que parece inclusive bastante os bancos lá da frente. Isso acaba limitando um pouquinho aqui um terceiro ocupante. Assim como a saída de ar aqui, que tem também duas saídas USBs, que também vão atrapalhar um pouquinho aqui para quem vai no meio do carro. Para quem está aqui na ponta, porém, eu tenho um banco bem comprido, muito confortável para mim, um espaço bom aqui de cerca de 3 a 4 dedos de espaço na minha cabeça, mas eu fico aqui com a canela um pouquinho perto aqui do banco e o espaço para o joelho é só ok. Com o banco configurado aqui para o Davi, que tem 1,77 m, eu tenho 5 dedos de espaço. Novamente, não é um espaço ruim, mas bora lá dar uma olhada no Pulse. Aqui, todo o acabamento é muito parecido com o que a gente encontra lá no Polo. Então, plástico no plástico, no plástico, no plástico, bem comum aqui nessa categoria. Os bancos, eles têm um desenho um pouco diferente, aqui é um pouco mais sofazão, o que acaba sendo melhor para levar aqui um terceiro ocupante. Na minha cabeça, sigo tendo aqui os 3 dedos que eu tinha lá no Polo, o que é muito bom, só que o que faz bastante diferença aqui, olha, é essa saída de ar que é um pouco mais recuada, então eu tenho mais espaço aqui para o terceiro passageiro, eu tenho muito mais espaço para o meu pé e para a minha canela, e para o meu joelho eu tenho cerca de 7 ou 8 dedos aqui para o banco da frente. Lembrando que o carro está com o banco configurado para o Davi. Então, por conta desses detalhes, o ponto vai aqui para o Pulse. Mas, novamente, a gente está falando aqui do comparativo dos detalhes. O espaço interno dos dois é bem bacana. Quando o assunto é ergonomia, é muito difícil bater o Polo. Então, o ponto já vai ficar aqui. E por que disso? A gente tem um volante que regula num campo muito bom, a gente tem um perfeito alinhamento de pedais, banco e volante,
mas especialmente por conta desses bancos esportivos, olha, que são exclusivos, lembrando, da versão GTS, não são a mesma peça do Highline. Muita gente gosta de reclamar de apoio de cabeça inteiriço, mas é uma versão esportiva, né? No Audi A3 ou no Golf R, ninguém reclama de apoio de cabeça integrado, né? São bancos compridos e com revestimento em vinil e tecido, né? Então um joguinho interessante. Falando agora de conectividade, a gente vai ter um empate. E por que disso? Aqui a gente tem uma central de 10 polegadas que não tem possibilidades de carro conectado, então você não tem uma internet própria, mas você tem um HD interno e aplicativos nativos, que você consegue usar através do seu celular. E a gente tem também o painel digital de 10,2 polegadas, então são 20 polegadas de tela, tudo na mesma linha, ainda com uma definição muito boa, perfeita definição de cores. No GTS tudo tem um tema diferente, mais esportivo, então a gente tem um belo de um pacote aqui, muito bonito ainda, por mais que o Polo tenha sido lançado em 2017 e essa tela digital não seja mais uma novidade. Enquanto aqui no Pulse a gente também tem uma tela de 10 polegadas, também com espelhamento sem fio, e o que é legal é que nós temos internet embarcada, então tem um chip próprio do carro, que você tem um navegador embarcado que não existe mais no Polo, e você tem possibilidades de controle através de um aplicativo de celular. Aqui no painel de instrumentos a gente tem uma tela menor, que é de 7 polegadas, ela não tem a mesma qualidade de cores e definição do Polo, mas ela oferece algumas informações a mais relacionadas à performance, que o Polo também oferece na central multimídia, mas de maneira ainda um pouquinho mais limitada do que a gente encontra aqui. Então, definitivamente, nós temos um empate neste sentido, assim como também temos um empate quando o assunto é acabamento. E por que disso? Olha, o Pulse tem uma brincadeira legal de cores e texturas. Lembrando que este Pulse é um 2023, o 2024 já tem essa parte aqui em vinil, então é um ponto para vocês considerarem. Então ele tem esse jogo de cores e texturas, tem esse console central elevado que dá uma boa aparência, mas ele tem algumas falhas de montagem que todo Pulse tem, né? Por exemplo, a questão aqui do porta-luvas, que é bastante desalinhado, e ao contrário do Polo, que a gente tem essa parte aqui com espuma e também uma espuma na parte central da porta, não. Aqui é um vinil direto no plástico e aqui também é uma espuma bem mais sutil do que a gente tem lá. Mais uma vez, no perde-ganha, com plásticos que parecem muito simples no Polo, mas um pouquinho mais de cuidado nos pontos onde você apoia em montagem, a gente vai ter um empate no final das contas. Em equipamentos a gente quase tem outro empate, mas o ponto vai ficar aqui com o Pulse, porque os dois são muito parecidos. Piloto automático, retrovisor eletrocrômico, limpador automático, farol, tudo é muito igual. Mas aqui a gente tem exclusivamente nessa versão Abarth o freio de estacionamento eletromecânico com função auto-hold. Esse é literalmente o único ponto que fez a balança pender aqui para o lado do Abarth. E aproveitando que a gente está aqui e já falou de ergonomia no Polo, a ergonomia aqui também é muito boa. Só que o banco é um pouquinho mais curto, ainda é um banco muito bom, ainda é muito bem alinhado banco, volante e pedal, mas você se senta bastante alto. Afinal de contas, o Pulse é um SUV. Então nessa pegada aí de esportividade, onde sentar mais baixo é melhor, como eu disse, ponto de ergonomia fica lá no Polo. Externamente, assim como do lado de dentro, a gente tem toda uma decoração esportiva nos dois carros, mas cada um seguindo para uma linha. O Abarth é claramente um Fiat, é claramente um carro de ascendência italiana, né? Então lembrando, esse é 2023, a gente tem as faixas laterais aqui em adesivo, ele não tem as rodas aro 18 que são opcionais hoje em dia, a gente tem o teto preto, a gente tem toda a tipografia, logotipia Abarth, realmente é um carro mais espalhafatoso, e aqui a gente tem toda aquela receita mais alemã de esportividade, né? Então a gente tem rodas aro 18, que agora são as únicas disponíveis para o Polo, com pneu bem baixo. A gente tem esses faróis exclusivos IQ Light, que são importados do Polo GTI europeu, assim como os para-choques. A gente tem essas saias pretas nas laterais, retrovisor preto, e lá no aerofólio, lá na parte traseira, a gente tem um pequeno detalhe preto, assim como as saídas esportivas de escape nos dois carros e um para-choque também diferenciado. Aqui, obviamente, como é uma questão subjetiva, ninguém pontua, mas os dois carros se diferenciam bem de Pulse Impetus e Polo Highline nas ruas. Definitivamente ninguém vai achar que são as versões civis desses dois carros.
E falando em versão civil, a gente quer saber, né, as pessoas querem saber mesmo é do acelero. Afinal de contas, quem vai andar na frente? A Itália ou a Alemanha? Se fosse uma guerra isso aqui, talvez não ia acabar muito bem para os tropicais, mas enfim, vamos botar esses dois aqui lado a lado e ver o que acontece. Bora então fazer um leve teste de retomada aqui. Ambos os carros vão ficar aqui no modo mais esportivo possível, né? Ou seja, aqui no Pulse no modo Poison e lá no Polo com todas as configurações ali para o mais esportivo possível. Rufem os tambores, eu já dei meu palpite pro Lucas. Vamos ver o que acontece agora. E olha, eu tinha um palpite aqui, né, a máxima aqui dos carros, que o carro vermelho é sempre mais rápido, né? E aqui não foi diferente, de fato o carro vermelho foi mais rápido, que foi o Pulse que levou o ponto aqui de desempenho. O Pulse levou o ponto de desempenho, justíssimo, estou de acordo. Mas uma coisa que a gente já tinha falado antes, olhando números de 4 rodas, motor 1, e que a gente viu aqui, né, agora, é que os dois são muito parelhos. Demais. Especialmente demais. em retomada. E vai até um 80 por hora numa arrancada, muito parelhos. Eles andam literalmente juntos se você pegar o número de 4 rodas, por exemplo. Mas se você está procurando aí um carro com bom desempenho, acho que está mais do que provado aqui que esses dois carros são muito bons nesse sentido, viu? Exatamente. E só para arrematar um ponto, que a partir do 100 a gente viu o Pulse abrindo, né? Sim. Então assim, números de fábrica, velocidade máxima é 215 no Pulse, 206 ou 207 aqui no Polo. E a gente vê em números de imprensa também que até os 1000, ali acho que é 180 mais ou menos, eles estão juntos. Mas a impressão aqui é que a partir de 100 realmente começou a abrir mais. Exato. Acho que nesse caso os 35 cavalos bateram no peito e aí abrem uma diferença. Boa. Agora que vocês já viram como que é a sensação aqui de retomada de potência no carro, bora dar uma voltinha nos dois aqui pra gente falar um pouquinho? Vamos. Qual que você quer começar? Vamos de Pulse? Bora de Pulse. Tá bom. Você vai dirigindo. Vou dirigindo o Pulse. Começando os trabalhos então pelo Pulse, nossa voltinha. Bora. E olha, eu vou dar minha pitadinha aqui, né? Contribuição como proprietário. Contribuição como proprietário, exatamente. Semana passada a gente gravou com o Fastback e com o Pulse Abarth aqui, nesse mesmo lugar especificamente. E já que você estava falando agora ali há pouco sobre roda aro 18 e tudo mais, cara, te falar que esse pneu aqui 17, né, pela avaliação que a gente teve, é bem melhor do que o 18 que vem na versão com o opcional aqui no Pulse, né? É que no outro é Goodyear igual F1 e aqui é Dunlop Sport Max 0,50 mais, né, uma coisa assim. Exatamente. Eu gosto muito de pneu Dunlop, eu já usei, e Goodyear eu geralmente não gosto, então eu prefiro essa roda 17 também. E acho ela mais bonita também. Mas, cara, uma coisa que chama muita atenção aqui no Pulse é o barulho do escapamento, né? Ele não é igual o Fastback. O Fastback ele é meio brutal, né? É, até exagerado em alguns momentos. Mas ele também é bem mais audível. Acho que, óbvio, mais giro, mais pedal, você escuta mais. Eu lembro que na estrada, quando a gente, né, testou o Fastback e o Pulse juntos, não tinha me incomodado ali, andando de boa, 120. Mas realmente é algo muito mais perceptível. Exato. É mais divertido do que qualquer coisa, né? É uma coisa difícil de se ver hoje em dia, né? Porque a gente está vivendo uma época de tanta regulamentação e barulho. É muito louco que um fabricante tenha pensado, não, vamos botar barulho. E foi o que aconteceu aqui, né? Exato. Mas olha, entrando um pouquinho no aspecto dinâmico da coisa, eu tinha falado quando a gente estava com o Fastback, eu vou repetir, eu acho a direção dele um pouquinho leve. Ainda mais quando ela tá bem calibrada igual tá aqui. Exatamente, tá com 37, né? Eu gostaria de um pouquinho mais de peso, mas esse carro faz curva pra caramba. Faz. O limite dele é muito mais alto do que o meu.
em cidade, em estrada. É um carro mais do que sobra. Mas ele ao mesmo tempo é bastante macio, como ele é alto, né? Você nota, por exemplo, a transferência de peso quando você pisa no freio, quando você acelera, acho que não tanto, sente um pouquinho, rola um pouquinho mais também, mas assim, faz curva pra caramba ainda. Eu acho que até falando de suspensão aqui, né, dando já o nosso primeiro ponto, eu acho que merece um empate aqui entre os dois carros. Mas na hora que a gente estiver lá no GTS vai ficar bem claro como que, apesar dos dois terem suspensões muito boas, eles têm personalidades bem diferentes, né? Totalmente diferentes. Aqui, comparativamente falando, o Pulse parece até um Cadillac perto do GTS, porque ele é muito macio. Ainda faz muita curva, reforçando. Mas ele realmente é bem, bem macio. E eu acho que faz sentido porque é um SUV, né? Exatamente. Então, acho que combina ainda. Mas eu, sinceramente, se fosse um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais firme, eu acho que ainda seria bom, ainda seria alto, acho que ainda teria o apelo do SUV e seria talvez um carro até mais versátil do que ele é. Uma coisa que é legal comentar aqui, né, mais de desempenho e tudo mais, é como que aqui ele trabalha muito mais o conversor do que no Polo, né? Aqui é bem mais aberto, ele é todo mais bravo, né? O acelerador é bravo, o câmbio você vê que ele segura a marcha mesmo. Mas o conversor aberto ele destoa um pouco, né? Até é engraçado isso. Exato. Falando um pouquinho aqui também das mudanças mecânicas, né? Esse Pulse Abarth aqui, quando a gente se compara ao Pulse convencional, né? A gente está falando de um carro que tem direção mais direta. Então, quando você pensa ali, né, do ângulo de ponta a ponta, ele é uma direção um pouquinho mais direta. A gente está falando de uma suspensão toda recalibrada, então um carro com uma dinâmica totalmente diferente ali de um Pulse convencional. Sim. A gente está falando aqui de um motor que tem uma diferença de ECU até se comparada aos outros carros que usam esse mesmo motor, então é uma configuração de ECU mais brava do que a gente encontra ali na Toro, no Renegade e tudo mais. É realmente um carro que teve diferenças bem profundas aqui, né? E tem até um PDF muito legal da Fiat, da época do lançamento aqui dele, que mostra bem todas essas diferenças, né? Sim, eu acho que o trabalho foi bem feito. Óbvio que existe uma limitação do tipo de carroceria. Exato. E do público que se quer atingir, porque infelizmente a vontade do entusiasta, geralmente, ela não faz sentido nenhum mercadologicamente falando. Então foi um equilíbrio. Tem o câmbio manual? Não, mas o câmbio tem uma programação diferente. É um SUV alto? Sim, mas teve um tapa de suspensão. É o mesmo motor de Renegade de compra? Sim, mas teve um tapa de ECU. Assim, né, como o da transmissão. Então, assim, fez o que tinha, o que deu com o que tinha. Exatamente. Porque é o mantra do mercado de hoje, né? Acho que não é muito diferente, inclusive, do que a gente tem lá no GTS, né? Que, inclusive, muita gente criticou na época do lançamento. Eu acho também. Vamos dar uma volta lá? Bora trocar. Bom, e aqui dentro do GTS, né, vale lembrar ali de todas as críticas que esse carro recebeu na época do lançamento, da galera falando que ele não era um esportivo de verdade, que a gente tá falando de um carro muito alto, Sim. que a gente não tava falando de um carro que tinha um pedigree aqui da sigla GTS. Mas, cara, na hora que a gente senta aqui para dirigir, a gente percebe que isso aqui tá muito longe de ser um Polo. Um Polo 200 TSI ou 170 TSI ou qualquer coisa do tipo, né? Ele é muito, muito bem acertado e realmente não é mais baixo do que os outros Polos, mas assim... É claramente mais rígida a suspensão, viu? Exatamente. E ainda é tudo comparação, né? Na época, nossa, mas ele é muito alto. Hoje a gente tem um Pulse Abarth ali, a gente fala, nossa, mas o Polo é baixo, né? é tudo referencial, né? Exato. E, cara, aqui a gente não tem o mesmo conjunto de escapamento esportivo barulhento que a gente tem lá no Pulse. Não. Mas a gente tem o Sondactor aqui, né? Que é um sistema digital aqui de multiplicador de barulho de motor. Como que a gente pode chamar isso? A Volkswagen fala que é uma membrana que permite que o ruído da cabine o ruído do motor entre na cabine através da corta-fogo. Então não é digital, é uma coisa natural, inclusive não é pela caixa de som, importante, é na parede corta-fogo. E, cara, agora vindo aqui de um proprietário de Pulse Abarth, que seriamente considerou ter um GTS, inclusive, mas a Volkswagen não estava muito afim de vender na época. Sim. Cara, a dirigibilidade aqui vai um ponto pra ele, viu? Ele é bem gostoso de dirigir, né? É mais baixo, a estrutura é toda mais rígida, o pneu é mais baixo, deixa mais rapidinho pra apontar também, né? Exato. Ele é bem, bem gostoso de dirigir mesmo. Acho que pra quem procura um carro esportivo mesmo, né, que no final das contas é a proposta dele, provavelmente vai ficar mais agradável, vai gostar mais dele aqui do que do Pulse. Mas um ponto que eu preciso trazer, que a gente não entrou no mérito da acelerada que a gente deu,
é que o motor aqui é muito... qualquer giro ele é muito parrudo, né? Sim. Não que o do Pulse não seja, mas aqui impressiona, porque é mais fraco. Exato. E ele realmente é um motor muito, muito parrudo. Cara, no final das contas, eu acho que, sinceramente, são dois carros realmente fantásticos para quem gosta de dirigir, né? Sim, são muito, muito bons, muito gostosos de dirigir. Acho que nessa categoria muita gente fala, com o preço de um Polo GTS é muito caro, é 150 mil reais, de um Pulse, Abarth. Eu conseguiria comprar um T-Cross, um Renegade. Nossa, nada a ver. São propostas muito diferentes. O T-Cross e o Renegade também são carros ótimos, excelentes, mas é uma proposta muito diferente, né? Totalmente diferente. Renegade T-Cross, você é mais um na rua. Exato. Então o esportivo é muito sobre essa questão da exclusividade e sempre foi, nunca teve esportivo barato. Uhum. Faz parte da toda a estética esportiva, né? Carros caros pela exclusividade, você vê pouco nas ruas. Exato. Mas, cara, sinceramente, né? Você vai falar de um farol igual esse aqui, o IQ Light. Você vai falar de todo o ajuste eletrônico que o Pulse tem também para ser um carro um pouco mais bravo. É difícil você falar que ele vai ter o mesmo preço de uma versão Highline ou de uma versão Impetus, né? Exatamente. Não tem como. Isso tudo tem seu valor aí, o custo e o valor também, né? Exato. Custo de produção, desenvolvimento e o valor que o cliente percebe. Bom, falando aqui de custo, valor e tudo mais, bora ali para nossa conclusão para a gente falar um pouquinho sobre quanto custa manter esses dois carros aqui? Vamos para a parte chata. Bora. Mas bom, falando um pouquinho aqui sobre preço, né? Os dois carros são bem equivalentes, né, Davi? Muito, muito, muito equivalentes. Em preços de abril de 2024, hoje é dia 20 de abril de 2024, o Polo custa sem cor metálica, 151.490. E o Pulse? 150.990. R$500 de diferença, é isso? Exatamente. Ou seja, o ponto vai aqui para o Pulse? Será? Bom, não é bem assim, né? Tem uma pimentinha que você mesmo sugeriu, que foi justamente da gente equalizar esses carros em pintura metálica e rodas aro 18, que são de série no Polo e opcionais no Pulse. Exato. Então quando você tem essa pintura metálica vermelho Sunset aqui no Polo, ele vai para R$ 153.190 e o Pulse com cinza extrato e teto preto e roda 18 vai a? 154.280, se não me engano. Exatamente, 280, R$240. Vamos deixar escrito aqui embaixo. Isso. Então aí a gente já tem uma viradinha de jogo, né? Ou seja, no final das contas, acho que é difícil de falar aqui se um ou outro leva. Quando o assunto é preço, é o empate. A gente está falando de preço de tabela agora em abril de 24 pontos. Exato. E bom, falando um pouquinho sobre revisão, aqui o Polo vai ter uma vantagem muito grande, então já vale dar um ponto aqui para ele. Ok. Que é o simples fato que o Polo tem as 3 primeiras revisões de graça. Nessa Exato. versão GTS, assim como também alguns outros Volkswagen nas suas versões topo de linha, né? Exato, é isso mesmo. Ou seja, quando você considerar as 6 primeiras revisões, que é os 60 mil quilômetros ou 6 anos, né? O padrão que a gente costuma usar aqui, que é o mercado usa como um todo, a gente está falando de R$ 3.302,25 no Polo GTS. Ok. E de R$ 5.724 aqui no Pulse. Ok. Ou seja, a gente está falando aqui de um preço médio de revisão um pouco mais alto aqui no Polo, mas como você tem as 3 primeiras revisões de graça, é claro que a vantagem aqui vai ser dele. Exatamente, eu acho que isso é uma coisa legal que a Volkswagen faz, eu não lembro de outros que deem essa revisão. Sim. Essas 3 primeiras de graça eu acho legal. E é um jeito também de manter as pessoas na rede de concessionárias. Então, pelo menos no período da garantia, claro, que são os 3 anos ou 30 mil quilômetros. E aí, falando de garantia, inclusive, né, a gente tem mais um empate aqui, um ponto para cada carro. Os dois têm 3 anos de garantia. Básico, né? Média do mercado. Média do mercado hoje. E para fechar esse pacote aqui todo, hora de falar sobre seguro. A gente fez uma cotação de seguro aqui para o meu perfil. Eu sei que, é claro, seguro varia muito de acordo com pessoa. Região, uso, inúmeros fatores. Caixa preta, que ninguém sabe às vezes o que é, mas varia. Exato. E bom, fazendo uma simulação aqui para o meu perfil, usando a mesma seguradora e tudo mais, cheguei num seguro aqui do GTS de R$ 6.646,97 e no Abarth de R$ 7.985,49. Ou seja, uma diferença aí na casa dos 20%, 15% e 20% aqui entre os dois. Sim. Bom, esse valor, na prática, é claro que não vai ser esse, né? É claro que, por exemplo, eu no Abarth, que é o meu carro, eu pago R$ 2.015 de seguro, 2014. Aqui no GTS, né, para um perfil parecido com o meu, dá para chegar num seguro aí de R$ 1.900, algo mais ou menos aí nessa faixa. Que eu acho que para os dois são preços muito bons. Exato, também acho. Muito bons mesmo. Mas, já que aqui a gente está falando do comparativo dos detalhes, ponto
vai aqui para o Polo GTS. Ok. Mas os dois carros não têm seguros caros. E no final das contas, com isso, chegamos aqui ao final. Já distribuímos todos os Façam pontos. as vezes do Silvio Santos. 11 pontos para o Polo GTS, 10 pontos para o Pulse Abarth. Muito próximo, né? Muito próximo. E uma coisa que a gente já falou antes ao longo do vídeo, eu e o Lucas, a gente conversou, que a nossa metodologia de pontos, às vezes, pode fazer parecer que dois carros muito parecidos são muito distantes. Mas no caso aqui não foi nem isso que aconteceu, né? Porque foi um toma lá da cá, quem levou num ponto, o outro ficou próximo e foi assim, assim, assim. E são realmente carros, assim, dois ótimos esportivos, mas tem uma questão exatamente essa, que é a esportividade, né? Que os dois seguem por linhas totalmente diferentes, né? E, inclusive, acho que essas receitas diferentes, elas vêm até de origens diferentes mesmo, né? Seja de aqui uma marca italiana, um projeto brasileiro, seja aqui de uma marca alemã, também com um projeto brasileiro, seja pelo fato aqui de ser um hatch compacto e ali de um SUV compacto. Então, naturalmente, a gente vai ter essas diferenças, né? Exatamente. Eu acho que, assim, são dois carros muito versáteis, mas eu vejo o seguinte, o Pulse realmente, igual você falou, é um italiano típico. Ele vai fazer barulho, ele vai ser espalhafatoso, ele vai ter toda a roupagem mais chamativa ali, é um carro mais chamativo. E inclusive com uma diferença muito grande se comparado às outras versões do Muito, Pulse, né? muito grande. E ele é um SUV, então ele tem um lado versátil, que é tipo um carro que é mais alto, melhor ângulo de ataque, de saída, central, alagamento. Então é um carro que talvez você tenha um pouquinho menos de dó de usar no duro mesmo, no batente. Exato. E a assinatura Abarth também já faz esperar muita coisa, né? Não é um venenozinho fraco, não. É coisa séria mesmo. Não é uma versão do Pulse, é uma marca diferente. né? Não é um Pulse Sporting, igual o Punto Sporting existia. Sim. Não, é um Pulse Abarth. É uma coisa diferente. E no GTS eu acho que já é o outro caminho, né? Um caminho muito mais alemão, mais sisudo. Um carro que vem de uma base muito sólida, né? O Polo é um carro muito bom, que tem uma dinâmica muito boa, que tem uma pegada um pouquinho mais esportiva, mesmo nas versões mais tradicionais. Sim. E aqui ele acaba sofrendo alguns toques um pouco mais detalhes, né? Tipo, ele tem um motor mais esportivo, ele tem um ajuste mais esportivo, mas é aquele carro que você consegue, por exemplo, desligar o som Dactyl para ficar mais silencioso, que você consegue escolher ali o peso da direção para ficar um carro mais tranquilo. Então todo um carro com uma preparação aqui de fábrica um pouquinho mais leve, né? Aqui a gente tem cara realmente de uma versão esportiva do Polo e não de um carro diferente, né? Então é o carro que no dia que você está querendo brincar, deixa o câmbio no esporte, direção mais pesada, som Dactyl. No dia que você quer voltar para casa tranquilo, câmbio no eco, direção levinha, som Dactyl desligado, barulho para fora e tranquilinho, de boa. Então é versatilidade diferente do Pulse. Exato. E falando um pouquinho do mercado aftermarket, né? Aqui no Polo a gente tem um baita tela em branco, né? Que dá para você mexer pra caramba. Tem diversas preparadoras que mexem nele, que você consegue fazer esse carro ir para mais de 300 cavalos sem grandes modificações mecânicas, né? E também tem muitas páginas, muitas oficinas de coding, né? Então é fácil ver, você vê GTS com volante touch, com sensor de ponto cego, ACC, assistente de faixa, luz de LED no pé, enfim. Inúmeras coisas, muitas delas que a Volkswagen deveria ter colocado aqui, outras que são da plataforma MQB, só que de veículos mais caros. Exato. Então acho que ele é bem tela em branco mesmo. Por outro lado, aqui no Abarth a gente tem um pacote um pouquinho mais fechado, né? Um motor um pouco mais recente. Um motor que inclusive trabalha um pouquinho mais no extremo, né? Chega a 1.8 de pressão. Então é um pouquinho mais difícil de você extrair muita potência nesse carro, mas em breve a gente vai ter aí o famigerado pacote Mopar Stage 2, que vai ter escapamento mais barulhento, que vai ter chip de potência, filtro de ar, inclusive Cayenne, que é vendido na concessionária, o filtro in box. Várias modificaçõezinhas assim que dizem que vai fazer o carro chegar aos 220 cavalos e aos cerca de 32 a 35 kg de torque. E é legal que ele já é mais mexidinho, mas a Fiat vai dobrar a aposta. Eu acho que isso é legal, eles estão... Uma outra diferença de abordagens, e aqui eu acho que não tem nenhuma boa, nenhuma ruim, é de gosto. Mas o próximo ponto que eu vou entrar tem uma abordagem ruim e uma abordagem boa. Que antigamente a Volkswagen tinha concessionárias que vendiam veículos premium, vendedores que vendiam veículos premium, tinha um treinamento totalmente diferente para esses carros, tinha o Driving Experience e eventos que eram muito mais sobre essa experiência de condução,
do que eles fazem hoje. E olha, tem Polo GTS, Golf GTI, Fusca, Jetta GLI, Gol GT antigo, GTS, GTI, Passat. Acho que não tem nenhum outro fabricante que tem uma história tão longa de esportividade quanto a Volkswagen no Brasil. Sim. E eles não estão fazendo nada com isso. Nada. O cara que te vende um Polo Track na concessionária, ele te vende esse carro. E ele possivelmente não vai saber nada dos dois. Ele vai saber condição comercial. E eu acabei sofrendo um pouquinho com isso, né? Eu sou proprietário aqui desse Pulse Abarth e eu tive experiências bem ruins nas concessionárias da Volkswagen, viu? A sensação que ficou mesmo é que não queriam me vender um Polo GTS. Não queriam e eu acho que não sabem. A impressão que eu tenho é que eles não sabem, porque o volume está nos mais baratos, é PJ, o Track, o Robusto, que a gente vê muito na mão de empresa. E cara, é um alienígena quase, porque o Jetta GLI se vende por conta própria, o Tiguan veio para um público, né, fã, que também vende por conta própria. E eu acho que isso é um negócio muito bom que a Fiat está fazendo, que tem as concessionárias específicas, os vendedores específicos, os eventos específicos, o pacote específico, acessórios específicos. Então assim, tudo sobre o desempenho e a experiência. Não é só sobre engate e friso, não é sobre isso. E bom, no final das contas, acho que ambos os carros são excelentes compras. Eu acho que quem olha para um vai acabar olhando para o outro por conta das limitações que a gente tem hoje no nosso mercado. Sim, em condições normais de mundo, talvez não seria. Não seria, mas é a situação de hoje. Exato. Então, se você está pensando em comprar um dos dois, acho que vai na fé, negocia bem. Ambos os carros têm boas condições comerciais aqui para compra. Não está difícil achar. Exato. Ambos os carros são carros bons de revenda para quem tem medo aí de carro esportivo na hora de revender. Sim. Não é um carro que tem problema, até exatamente por serem carros que vendem bastante, né? Sim, exatamente. Vendem pouco se comparado às linhas convencionais deles, mas são carros que ainda vendem bem aqui, são comuns de verem pelas ruas. Exato. Então, espero que vocês tenham gostado aqui de mais um comparativo. Como eu tinha comentado, dessa vez um comparativo que de fato as pessoas pediram pra gente. Eu acho que eu não lembro de alguém ter pedido, mas com certeza muita gente pensou, puta, podia ter um comparativo do Pulse Abarth do Polo GTS aqui. Esses pediram, no vídeo, que eu falei que eu comprei o Abarth, várias pessoas falaram nisso. Então tá bom, tá atendido o pedido. Okay. Então é isso, pessoal. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, assistir os nossos próprios vídeos. A gente tem vários outros vídeos aqui com Pulse Abarth, com Fastback Abarth. A gente também vai ter a avaliação aqui com o Polo GTS. Se já não tiver ido ao ar. Exato. Então não esqueça de se inscrever, manda aqui nos comentários suas dúvidas pra gente bater um papo legal. E a gente se vê no próximo sábado, meio-dia aqui no Drive On. Um abraço a todos. Até a próxima. Até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto. E também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.